Agora que nós já temos um recurso completo, ou seja, um CRUD de categorias, está na hora da gente proteger este recurso atrás de autenticação. E para autenticação é preciso uma tabela de usuários. Então eu vou abrir aqui o meu banco de dados. Muito bem, e aí juntinho ali da tabela de categorias, eu vou criar uma tabela chamada Users. Eu vou fazer tudo muito simples, tá? Apesar de uma tabela de users ser desejável que ela tenha diversas outras informações, eu vou trabalhar só com o que é necessário para que eu implemente uma funcionalidade de login. Então, primeira coisa, e-mail e password, que será um varchar de 40. Por que 40? Porque eu vou codificar, criptografar a senha antes de mandar para o banco de dados utilizando SHA-1. E isso sempre vai me gerar uma string, um hash de 40 caracteres, tá? E nenhum deles pode ser nulo. Legal. Deixa me ver aqui. Copy Create Table Syntax, porque eu vou no banco de dados de teste e quero também ter a mesma tabela ali nos testes. Muito bem, com o banco de dados criado, vamos começar a trabalhar no código. E para isso eu vou simplesmente duplicar a minha funcionalidade de categorias. Mas antes de começar, toda vez que eu começo a trabalhar num projeto, eu rodo a minha suíte de testes, só para ter certeza que eu estou iniciando de um estado que esteja funcionando. Porque uma das coisas, uma coisa bem desagradável que costuma acontecer é o seguinte: no dia anterior, cansado, eu deixo alguma coisa quebrada antes de ir embora. E aí no dia seguinte eu começo a trabalhar já lidando com um bug, tá? Com os testes isso não acontece. Por quê? Eu chego, eu rodo os testes, eu tenho a garantia de que tudo está funcionando. E aí eu já vou deixar o teste rodando com o watch, para cada vez que eu salve os arquivos, ele já rode os testes. Então vamos lá. Por onde eu quero começar? Eu vou lá em Services MySQL, eu tenho o módulo de categorias e eu tenho os testes de categorias. Bem, eu vou começar duplicando o módulo. O ideal seria começar duplicando os testes, aí ver os testes falhar e fazer a implementação. Ok, como eu quero fazer algo mais rápido para que o vídeo não fique muito longo, então eu vou começar simplesmente duplicando o módulo de categorias, que eu vou chamar de users. Então vamos lá, é só uma questão de selecionar o que eu quero mudar e fazer as modificações. Primeira coisa, categories, eu vou selecionar todos, veja aqui embaixo, eu tenho 7 selecionados, eu vou mudar para users. Muito bem. Categoria no singular, assim eu já pego os dois, eu quero mudar para usuário. Category, eu vou mudar para user. E com isso, eu acho que eu já cobri quase tudo. Se eu procurar por cat, não tem nada. Mas as tabelas são diferentes. Aonde na tabela de categorias eu tenho o nome da categoria, em usuários eu tenho e-mail e senha. Então, no caso do save, eu preciso modificar para e-mail. Aí eu quero receber também o password. E aí aqui eu vou inserir e-mail e password. Criar o placeholder aqui. O password eu vou colocar aqui. Na sequência, eu vou trazer o módulo de SHA-1 para que eu possa criptografar essa senha. Por enquanto, ela vai ficar aberta. E só, na hora de retornar, eu não vou retornar a senha, eu vou retornar só o e-mail e o ID. Muito bem. No caso do update, só para tornar as coisas simples, eu vou determinar como uma regra de negócios que o update será exclusivamente para trocar a senha. Eu não vou permitir que o e-mail seja trocado. Porque se eu tenho uma única ação de update para um usuário que contém senha, o usuário ele pode ou não trocar a sua senha durante uma ação de update. Então eu teria que fazer algumas verificações, alguns ifs dentro dessa parte do recurso e eu quero manter as coisas simples, tá? Então aqui no caso de name, eu vou trocar para password. No caso
do error handler, falha ao atualizar o usuário de ID, e aí eu mostro o ID do cara, e aí aqui eu só vou retornar o ID e affected rows, eu jamais vou retornar a senha, tá? E aí no del, delete from user where ID igual ao ID passado, eu acho que isso resolve a questão. Muito bem, aqui já que eu estava falando de jamais mostrar o password, como eu estou selecionando tudo, quando eu listar os usuários, o password vai junto. Então eu quero somente ID e e-mail, tá? Select ID e e-mail from users. Legal. Então, tendo o módulo criado, agora eu vou duplicar o teste. Vou chamar também de users. Provavelmente os testes vão rodar dizendo que está tudo ok. Deixa eu ver aqui, deixa eu salvar. Isso, ele pegou o nome do arquivo, tá? Mas ele está testando a categoria. Então eu preciso modificar aqui para que ele passe a lidar com o módulo de users. Então a primeira coisa é selecionar todos os categories e mudar para users. Mesma coisa, eu vou selecionar category e vou mudar para user. No caso do create, aqui na linha 5, eu preciso passar user@test.com, porque o primeiro parâmetro do método save do módulo users é um e-mail e o segundo parâmetro é uma senha. Com isso ele vai criar um usuário para mim. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. A lista de users tem que ter pelo menos um e o e-mail será user@test.com. Muito bem. Criação de categoria. User e-mail @test.com. Atualização de... eu vou mudar de categoria para usuário. Legal. Atualização de categoria. Então, eu pego o primeiro... Não, eu crio um. Aí eu vou atualizar. Seria user updated @test.com, tá? E aí eu atualizei para esse e-mail. Eu quero testar se esse e-mail é esse cara. E se, na verdade, a atualização não funciona assim, né? Porque eu não estou atualizando o e-mail. Então, aqui eu quero só trocar a senha para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Porque aí no update eu estou passando a senha. E aí eu só quero checar se affected rows igual a 1. Deixa eu trazer de volta o método o módulo users aqui, só para checar se é o password. Sim, é o password que eu estou recebendo ali. E aí a remoção eu checo affected rows. Muito bem. Vamos ver aqui os testes. Beleza. Todos os testes estão passando. Foi muito simples, né? Eu só quero garantir que a senha está sendo criptografada ao salvar no banco. Então, para eu ver a informação que está lá, porque nesse momento, se eu atualizar aqui, o banco de dados de teste ele está vazio, tá vendo? Porque os testes eles limpam o banco, tá? Mas agora não tem problema que o teste falhou, eu só quero ver o que tem ali e com certeza está aberto porque eu esqueci. Eu falei que ia criptografar e eu esqueci. Vamos lá. Então, isso é muito simples. Deixe-me trazer o módulo SHA1. Então, npm install save dev SHA1. Muito bem. E aí, lá no módulo de usuários, users, aonde eu tenho password, bem aqui, ó. Eu vou... E lógico, não posso esquecer de fazer o require do módulo. Muito bem. Agora, quando os testes rodarem, deixe-me ver se estão rodando. Oh, nós temos um erro feio ali. Muito bem. Bom, aparentemente, quando eu instalo o SHA1, ele começa a dar um erro no Ava. Quando isso acontece, eu não penso duas vezes. Eu vou lá no terminal e dou um npm install para ele instalar tudo de novo. Ou, se o erro persistir, eu deleto a pasta Node Modules. E se você é novo no mundo
Node.js, você não precisa ter medo de deletar a pasta Node Modules, porque todas as suas dependências estão preservadas no seu package.json. Então, basta você remover a Node Modules e instalar tudo de novo. O npm vai ler o seu package.json, criar novamente a pasta e colocar todos os arquivos ali. Então, só ter um pouquinho de paciência enquanto a instalação é feita. Ok, então agora vamos rodar os testes novamente. Ele vai rodar todos os testes. Muito bem. Estes erros são esperados porque eu não estou zerando a tabela, porque eu tenho interesse só de ver que agora o password está sendo criptografado antes de ser salvo. E aí, se eu trouxer de volta estas duas linhas, depois que os testes rodarem, a tabela ficará vazia e eu acredito que os testes estejam agora passando, tá? Então, só para finalizar, eu quero lá na tabela oficial, eu gostaria de criar um usuário para tentar fazer o login, para quando for a implementação do login, eu ter um usuário para ser utilizado. Eu gostaria de fazer o hash. Então, para fazer o hash do password, eu vou procurar uma ferramenta online, SHA-1. SHA-1 online, e aí eu só vou colocar aqui uma string, copiar o hash gerado e jogar ali. Pronto. Então eu já tenho um usuário que vai me permitir fazer o login. Mas isso é na próxima aula.